E aí galera, tudo bem com vocês? Último videozinho do mês de março saindo. Pois é, chegamos no fim do mês de março, meu Deus, esse mês parece que não acabava nunca. Foi a mesma coisa com fevereiro. O que tá acontecendo? Os meses estão demorando mais a passar. Eu vi um meme hoje no Instagram que era tipo assim, dia 94 e ainda é março. E é exatamente assim que tá a minha cabeça. Venho dando uma notícia um pouco quanto desanimadora para vocês, até para mim, tá? Eu devo confessar, mas tenho vários e vários motivos e desculpas para falar para vocês. Bom, nos anos passados, nos primeiros anos aqui do canal, 2024 e 2025, eu sempre dizia que a minha meta de livros extras eram de no mínimo 8 livros extras lidos durante o mês. Porém, entretanto, todavia, nesse mês de março, que é o mês que mais teve dias, o mês que mais demorou a passar, eu li apenas 5, sim, 5 livros extras durante o mês inteiro, para vocês terem uma ideia, tá? Mas tem alguns poréns. Bom, aqui estão a pilha dos livros extras que eu vou falar no vídeo de hoje. Temos um livro de não ficção, 3 livros, né, que são da mesma autora, e um livro que foi a decepção, a bomba do ano, tá? Mas hoje eu vou dar para vocês as desculpas sinceras pelo motivo de eu ter lido menos livros extras do que eu gostaria. Bom, todo mundo sabe que eu tô na minha rotina de CLT leitor fudido, né? Acordo todos os dias cedo para ir trabalhar, volto para casa só às 7 horas, mal tenho tempo de ler no serviço, e quando tenho, às vezes me distraio muito fácil. Chego em casa, tenho que me arrumar, comer uma coisa, trocar de roupa, tomar um banho e ir para a faculdade. E eu solto da faculdade só às 10h30, mas eu chego em casa lá pelas 11, 11h20. E, né, convenhamos, das 11 até meia-noite, que é o horário ali bom para dormir, geralmente eu não consigo dormir meia-noite em si, geralmente consigo dormir lá pela 1, 2 da manhã. Enfim, nesse tempo, não dá para me pegar e me prender literalmente numa leitura. Esse mês eu li 5 livros extras, mas já foi muito, porque no trabalho tava ali sempre ouvindo um audiobook na velocidade 2, no ônibus, indo para a faculdade, voltando da faculdade, em algum outro transporte público, em alguma outra coisa, estava sempre com o Kindle aberto lendo, né? Não levando livros, procuro não levar livros para outros lugares, até para não danificá-los. Mas enfim, esse mês que teve 31 dias, que não passou nunca, eu mal tive tempo de ler. E eu fiquei muito apavorado. Tipo, teve 2 semanas ali que eu tive prova todos os dias na faculdade praticamente. Na segunda semana de março, eu acho que eu já tive uma avaliação na segunda, uma avaliação na quarta. Aí na outra quarta teve. Eu tive que correr pra faculdade e ficar até que mais tempo, porque teve uma apresentação, né? De um. Não é artigo. Artigo foi hoje, inclusive, no dia que eu tô gravando pra vocês, que é quarta-feira, de noite. Já passou da meia-noite, eu tô aqui gravando. Palestra, teve uma palestra quarta passada. Aí na sexta passada teve outra avaliação. Então, meu Deus do céu, tá sendo muito corrido, tipo, esse início de faculdade, né? Conciliando com trabalho, leitura, estudos. Tá sendo muito difícil. Mas eu tô aqui firme e forte, pelo menos eu tô vindo gravar pra vocês, né? Eu até pensei, cara, eu vou gravar pra ele só no dia 31 pro vídeo sair no dia 1º. Mas não, estou aqui no dia 30, segunda-feira, firme e forte gravando pra vocês, tá? Mas então, recados dados. Bora pro vídeo, já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso ajuda demais aqui para que mais pessoas possam assistir o meu conteúdo, para que mais pessoas possam me ouvir falando aqui, blá blá blá, infinito. E bora pro vídeo. Mas antes, fiquem com a intro do canal Devorador de Livros. Estou de volta mais uma vez. E galera, como vocês viram pela nossa introdução, a maior introdução aqui do canal, eu acho, hoje eu vou falar sobre os 5 livros extras que eu li nesse mês de março, o mês que não acaba nunca. Outra coisa que eu esqueci de falar lá na introdução é que, tirando esses 5 livros aqui, eu tô participando de uma leitura coletiva com as minhas amigas. Beijo, Luísa, beijo, Fernanda. Que eu já falei da Fernanda no vídeo lá que eu abri os livros de Assassinas em Série, né? Que ela fez aquela indicação pra mim. Tô participando dessa leitura coletiva com as gurias. A gente leu 50% de um livro em uma semana e nessa semana é o restante dos 50%. Então provavelmente no sábado ou no domingo a gente vai comentar sobre o livro. Então podemos contar 6. Esses 5 mais esse da leitura coletiva. E eu li outros 2 livros que vão fazer parte de um vídeo que vai sair no mês que vem. No caso, daqui a 2 dias. Né? Daqui a 2 dias não, no mês que vem, no mês de abril.
vai sair um vídeo sobre uma tetralogia, ou seja, 4 livros de uma série que não tem muita continuidade, são livros independentes, mas fazem parte de um box que se chama Box Elementos. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem aí, mas eu vou falar mais sobre esses livros no vídeo extra do mês de abril, que vai sair, se não me engano, no meio do mês. Então eu li 2 livros dessa tetralogia no mês de março. Então vamos lá. 5 mais 2 dessa tetralogia, já temos 7. Isso. E mais o livro da leitura coletiva, que eu vou terminar provavelmente amanhã, no dia 31 mesmo, que falta, tipo assim, ó, 10%. Fechamos os 8, viu? Eu não fui tão mal. Eu não li apenas 5 livros. Eu li 8 livros. Só que pra vocês agora eu só vou falar de 5. Até porque 2 eu vou falar no mês que vem. E o lido... E o da leitura coletiva vai ser a leitura extra também do mês de abril. Lá pro finalzinho do mês que vem. Bom, mas então é isso. Bora para os livros que eu tenho alguns para falar aqui para vocês. Eu não quero me alongar muito, até porque eu bati o meu dedão do pé ontem numa viagem que eu fiz com a minha família e tá doendo muito. Eu quero dormir porque também tá tarde e eu tô exausto. A minha cara de felicidade não parece, mas eu tô assim, ó, por dentro. Caindo, tá? Bora lá. Vou começar então falando sobre essa trilogia, que não é uma trilogia, são só 3 livros, né? Independentes, histórias totalmente independentes, da queridíssima Lucy Maud Montgomery, a mesma autora da série Anne de Green Gables. A série ganhou adaptações, vocês já sabem a minha história com a Anne, eu fiz um vídeo exclusivo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir. E essa autora é a autora da minha série de livros de romance favoritos, né? Série de livros conforto favoritos. Tem muita gente que tem livros conforto como livros cozy, tipo Expresso Fantasma, tipo a livraria de Dong, tipo Vou Te Receitar um Gato. Meus livros conforto são os livros da Anne. E depois que eu terminei de ler todos os livros da Anne, eu pensei, cara, eu quero ler toda a obra da autora. Eu já li a biografia dela. Se eu não me engano, eu já li algum outro livro dela que não faz parte de Anne. E nesse mês eu li os 3 livrinhos aqui da editora Príncipes. Começando com Kilmeny de Pomar, O Castelo Azul e depois Jane de Lantern Hill. Na verdade foi esse primeiro, depois esse e depois o Castelo Azul, que tem a capa azul também. Um adendo especial, nesse mês de março eu também fiz uma releitura do terceiro livro da Anne, que é Anne da Ilha, eu tô deixando aqui pra vocês. Essa parte nem sei se vai aparecer no vídeo, mas foda-se. Fiz a releitura desse livro Anne da Ilha, então podemos totalizar ali um total de 9 livros lidos? Acho que sim, acho que eu não decepcionei tanto assim. Mas enfim, li esse livro aqui porque eu tava com muita vontade, porque eu tava me sentindo muito sozinho, precisava da Anne pra me fazer companhia durante a faculdade. E esse livro é exatamente o livro que ela vai pra faculdade, então eu juntei as duas coisas em uma só. Mas então, vamos começar falando sobre Kilmeny de Pomar. Aqui a gente vai ser apresentado ao jovem Eric. É isso? Isso. Eric Marshall. Ele é um jovem rico, ali de uma cidade grande, que vai passar um tempo em uma cidadezinha no interior. Lá ele tá andando por meio de um pomar, de macieira, se eu não me engano, né? Árvores de maçã. Tem um mosquito aqui me incomodando. E ele escuta uma melodia muito bonita tocando. Ele fica extasiado, ele fica em total deleite com aquela melodia e ele vai atrás seguindo a música. E lá ele dá de cara com uma menina loira muito bonita que tá tocando um violino sentada em um tronco ali que tá caído. Ele se aproxima dela, ele olha para ela e pensa que ela é uma fada da natureza. E quando ele vai falar alguma coisa, ela olha para ele, vê ele e ó, mete o pé, sai correndo dali desesperada. Eu também, né? Tipo, tô tocando meu violino, aparece um estranho do meu lado. Dias vão passando e o jovem Eric continua vendo a Kilmeny. Ele descobre que o nome dela é Kilmeny, né? Que ela é de uma família ali um pouco mais humilde do que a dele, porque ele é tipo ricaço. E ela é muda, ela não fala, ela apenas escuta. E é por isso que ela consegue tocar essas melodias tão bonitamente. Na verdade, se não me engano, ela é surda e muda, ela não escuta e não fala. Então meio que ela fala com língua de sinais ali com ele não entende nada. E ela não entende o que ele fala também, né? Porque ela é surda ou muda. Eu não lembro, eu acho que é as duas coisas. Mas eles vão desenvolvendo ali um romance ao longo do livro, obviamente, né? História vai, história vem. A Kilmeny descobre que, na verdade, sim, ela escuta. E sim, ela também fala. Ela sabe falar, ela escuta, ela sabe falar. Só que ela não faz essas coisas porque não. Porque a família dela sempre reprovou ela, as atitudes dela. Queriam que ela seguisse uma carreira e ela queria ser cantora ali, né? Queria tocar o violino dela sentada no pomar. E com o Eric é totalmente diferente. Ele apoia ela, ele
ali chama ela de bonita, diz que ela é bonita, né? Ele não é invasivo, ele não é aquele cara que, tipo assim, ó, vamos casar agora, antes que eu gostei de ti, tu não tem escolha. Não. Ele é totalmente diferente. Ele é um Gilbert Blythe aqui, né, de Pomar, no caso, que é o nome do lugar que é que o Manny toca. No final do livro dá tudo certo, se eu não me engano, porque tipo, foi o primeiro livro extra que eu li antes do livro da TBR, tá? Se eu não me engano, no final eles ficam juntos, ela fala mesmo, ela escuta mesmo, eles ficam juntos e viveram felizes para sempre. O livro tem literalmente esse tipo de final, sabe? Ele é um final totalmente abrupto, assim, pum, viveram felizes para sempre, acabou, não tem mais explicação, vida que segue. Próximo livro. Bom, mas antes de ir pro próximo livro, a nota final que eu dei para Kill Many de Pomar foi 4,5 estrelas. Eu gostei muito dessa leitura, foi uma leitura curtíssima. Eu li esse livro aqui em 2 dias, se não me engano. 2 noites, né? Porque é o tempo que eu tenho de leitura. Tirando ali os intervalos do trabalho, quando não tem cliente, enfim. Eu li ele em 2 noites. Ele é um livro curtíssimo, a diagramação dele é super confortável também, tá? E eu gostei bastante, só não gostei que foi um final muito abrupto, por isso que foi 4,5 e não 5 estrelas. Logo em seguida eu li Jane de Lantern Hill. Este livrinho aqui que tem cerca de 256 páginas e ele termina com fim. Sim, ele termina com fim, então vocês já devem esperar que ele vai ser parecido com o que o Manny de Pomar. Bom, aqui em Jane de Lantern Hill a gente tem uma história totalmente parecida com Anne e parecida com Pat de Silverbush, que tá lá em cima, vocês não estão vendo, tá? A Jane é uma menina que ela mora com a mãe e com a avó. A avó dela odeia ela. Ela reprova ela, ela humilha ela, ela xinga ela. A Jane tem uma melhor amiga que é uma menina de uma classe social bem mais inferior do que ela, mas ela ama a melhor amiga dela e a avó dela chama a menina de mendiga, de andarilha. Ela humilha a menina. A menina também mora de favor na casa de uma tia que também oprime muito ela. E ela vê na Jane ali uma irmã mais velha, apesar delas terem tipo, quase a mesma idade. Se pá que a Jane é um pouco mais nova que essa menina. E elas são super amigas. Então a Jane ela nunca teve problema com a pobreza. Não, muito pelo contrário. Ela sempre preferiu uma vida mais discreta, não é discreta, uma vida mais humilde do que a grande vida que ela tinha ali na mansão da avó dela, que era uma completa de uma babaca, uma cristã, né? Óbvio, que odiava tudo e todos e gostava apenas dela mesma. A mãe da Jane sempre foi uma pessoa muito boa também, mas nunca falava do pai da Jane para a própria Jane. Ela sempre ficava quieta quando ela se referia: ah, por que eu não conheço meu pai? Onde meu pai vive? E a mãe dela sempre ficava quieta porque a avó restringia tudo e qualquer tipo de interação que a Jane pudesse ter com o pai dela, que era de uma família, não é de uma família, que era de uma origem bem mais humilde. No meio do livro, mais ou menos lá por 40%, não exatamente no meio, porque seria 50%, mas vocês entenderam, a Jane recebe uma carta do pai dela convidando ela para passar uma temporada de verão aonde ele mora. Sabem onde ele mora? Na ilha do Príncipe Edward, no Canadá. Exatamente a mesma ilha em que Green Gables, em que Avonlea fica. Sim, no mesmo lugar que a Anne mora, no caso, né? No mesmo país. Não, país é Canadá, né? No mesmo estado, digamos assim, que a Anne mora. E tem uma cena, gente, que eu não sei se foi totalmente delírio da minha cabeça, mas eu tenho certeza que quando eu tava ouvindo o audiobook, porque esse aqui foi a maioria pelo audiobook, quando eu tava ouvindo, eu lembro da seguinte frase. Quando Jane estava desembarcando do trem, ela viu subir no mesmo uma menina ruiva com tranças. Ela achou aquilo muito, muito bonito, muito significativo, mas seguiu a vida. Blá 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 blá. Alguma coisa assim. Eu não sei se foi delírio da minha cabeça, como eu falei pra vocês, ou eu ouvi isso. Se eu ouvi isso, a lágrima desceu na hora. Porque foi exatamente o momento que a Anne subiu no trem pra ir pra faculdade. Sabe? Entendem por que eu também tive que reler o terceiro livro? Foi exatamente por isso. Porque eu fiquei com muita saudade, eu queria ver aquilo acontecendo de novo. Mas voltando a Jane de Lantern Hill. A Jane conhece o pai dela, ele é um homem muito foda, ele ama muito ela, ele não teve contato com ela nenhum praticamente desde que ela nasceu, porque ele ficou na ilha do Príncipe Eduardo e a mãe dela se mudou, né, pra casa da mãe, no caso da avó da Jane. E o pai da Jane é incrível, ele ama ela, ele dá uns ensinamentos muito bons, muito fodas pra ela. E ela começa a viver a vida humilde que ela sempre quis ter, que ela sempre sonhou em ter, totalmente longe do luxo da cidade grande. Então ela pode
pegar ovo no campo, né, com as galinhas, ovo no campo, pegar ovo das galinhas, ela pode correr no campo, ela pode sentir o ar puro da fazenda, ela pode tomar banho de cachoeira, ela sente ali o verão chegando. Antes para ela, as estações eram completamente, né, dane-se, porque ela tava sempre enfiada, socada dentro do quarto dela, lá naquela mansão enorme, com uma lareira acesa. Antes ela não via passagem das estações, mas agora que ela tá com o pai dela, ela sabe quando é primavera pelo cheiro das flores, ela sabe quando o verão aquece, ela sabe do inverno que tem neve que cobre os campos, uma paisagem branca. Ela sabe do outono que as folhas caem, eu ia dizer flores, que as folhas caem e fica tudo laranja. Então ela se sente muito mais livre lá com o pai dela. Ela passa praticamente um ano, não é nem o verão, ela passa tipo um ano com o pai dela, ou um pouquinho menos, tipo uns 8 meses, não sei. E a vida dela muda completamente. Até que ela tem que voltar pra casa da avó dela. Coisa que ela não quer e coisa que eu, leitor, também não queria. Queria que ela ficasse ali e eu leria um livro de 1000 páginas da vida dela na Ilha do Príncipe Edward, com certeza. Ela volta, então, né, pra casa ali da mãe dela e da avó dela. E ela sente muita falta do pai dela. Ela ainda tem um contato com a amiga dela, se eu não me engano, ia ser, né, mandada embora da casa que ela estava morando de favor. Mas se eu não me engano, no final ela vai morar junto com o pai dela e essa menina vai junto com ela. Ele é um livro muito bom, ele é muito tocante. Meu Deus, eu fiquei muito. Eu me derretia lendo esse livro, no caso, ouvindo esse livro, né? Eu me derretia, porque agora aqui no sul, agora no mundo, ai, eu não sei. Agora nós estamos chegando no outono, né? Se eu não me engano, dia 20 foi o primeiro dia do outono. Ainda tá um pouco calor bizarro aqui na minha cidade, no Rio Grande do Sul. Tá um calor infernal ainda. Mas a gente sente que as noites, elas nascem mais rápido, né? Elas caem mais rápido, tipo, já é 6 horas já tá escuro. 8 horas da manhã ainda tá escuro. Começa a ficar claro lá pelas 9, não sei o que, né? O sol até nasce, mas fica aquele clima meio cinza. E outono é uma época muito boa. E a Jane sentindo o outono chegando, meu Deus do céu, me fez ter uma sensação tipo assim, ó, eu tô vivendo em 1800 e alguma coisa e eu tô na Ilha do Príncipe Edward, sentindo junto com ela, sabe? Então esse livro transporta a gente pra dentro dele. Eu gostei demais dessa história e a nota final que eu dei pra ele foi 5 estrelas, favoritado. Sim, outro livro da Lucy Maud Montgomery que eu favoritei e eu vou simplesmente indicar pra todas as pessoas que gostam de romance de época. Muito bom, vale muito a leitura com uma pegada totalmente diferenciada de tudo que a gente já viu de Lucy Maud Montgomery, a gente é apresentado ao Castelo Azul. Aqui a gente tem uma protagonista chamada Valance Starling. Eu tive que ler porque eu ia dizer Vale, eu ia dizer Valley, mas é Valance, tá? Um nome bem assim, ó, pá, bem impactante, né? A Valance Starling, ela é uma menina rica que ela mora com a mãe dela, que é, adivinhe, cristã, sim, com a família dela. Ela não pode lavar uma louça, ela não pode se relacionar com homens, ela não pode sair da torre no caso, né, da casa dela. Ela não pode fazer absolutamente nada, a família dela é muito rígida, a família dela odeia ela, a família dela oprime de todas as formas e maneiras possíveis. E ela é uma pessoa muito triste. Mas desde pequena ela aprendeu a ser recatada, ela aprendeu a ser o exemplo de mulher na sociedade. De mulher, porque ela tem 29 anos durante os acontecimentos de O Castelo Azul. E ela é tratada simplesmente como uma criança de 12 anos pela família. Ela nunca gostou disso, ela nunca gostou desse tratamento. Ela não tem amigas. No caso, no início, tem um flashback dela com uma melhor amiga dela. Só que quando os familiares descobriram que ela era amiga de uma menina pobre, eles simplesmente cortaram a relação. E essa menina ficou vivendo lá a vida dela e a Valence ficou no seu castelo azul, né? Que é como ela chama aqui, o paraíso mental dela. Em determinado ponto do livro, a Valance começa a sentir umas tonturas, uma dor no peito, alguma coisa, e ela vai clandestinamente até o médico. Sim, porque a família acreditava que medicina era coisa do diabo, né? Tá sentindo uma dor no coração? Reza para Jesus que vai passar. Era isso que eles pensavam e imaginavam. A Valance, ela vai clandestinamente então até um médico e ela descobre que ela está com uma doença terminal e que ela vai morrer em um mês. E aí tu faz o quê? Né? Tipo, que horror. Se eu tivesse com uma doença terminal, se eu tivesse no lugar da Valence, eu não ia querer saber.
eu não ia definitivamente querer saber que eu ia morrer em um mês, entende? Ela fica desesperada porque ela sempre viveu temendo a morte. Ela sempre seguiu tudo que os pais dela e os avós, os familiares, os tios, as 30 pessoas que moravam na casa, ela sempre seguiu o que eles falavam, porque o que eles falavam era: se você não fizer isso, você vai morrer. Se você fizer isso, você vai morrer. Se você deixar de fazer, tu morre. E se tu pensar em fazer, tu também morre. Então ela sempre teve medo disso, ela sempre teve medo do abraço frio e delicado da morte. Então ela sempre seguiu à risca tudo o que eles falavam. Mas agora, Valence sabia que iria morrer, que não tinha outra alternativa. Que ali, um mês depois, ela ia já estar embaixo da terra, 7 palmos abaixo da terra. Então ela começou a agir como ela sempre quis, como a família dela sempre repudiou. Ela responde os parentes na mesa, ela come, tipo, em vez de ela cortar com os talheres, ela mete a mão na comida, ela enfia tudo na boca. Ela olha para eles e fala assim, ó: Deus? Deus não vai me livrar da morte. Eu vou morrer de qualquer jeito, não sei o que. Aí eles perguntam, como tu sabe que tu vai morrer? Eu fui no médico clandestino, não sei o que. Eu fui ali na esquina, no doutorzinho barbeiro que tinha ali. Ele falou que eu vou morrer. Eu não tô nem aí pro que vocês falam. Eu odeio todos vocês. Você é uma velha que enche o saco, ela fala pra avó dela. Você é uma velha que só enche o saco de todo mundo. Ninguém tá nem aí pra você. Você devia morrer no meu lugar. E todo mundo fica apavorado. Todo mundo acha que ela tá com um demônio no corpo. A Valance, ela chega num ponto de rebeldia e de ira, que até eu, né, faria, que ela simplesmente se casa com um ladrão de banco. Então, vocês imaginam, uma menina rica, recatada, que sempre foi o exemplo de mulher na sociedade, se casar com um ladrão de banco. Entendam? Entendem? É muito bom, porque ele quebra todos os tabus possíveis da época. A Lucy Maud Montgomery, ela fez um trabalho excepcional, excelente nesse livro aqui. Eu gostei demais dessa leitura. Eu não vou dizer pra vocês o que acontece no final, até porque seria um grande um spoiler, e vocês sabem, no Lidos do Mês eu não costumo falar spoilers. Mas ele é muito bom, vale muito a pena ser lido. Quando chegou no final eu fiquei putaço, foi o mesmo plot twist. Tá, eu vou dar um spoiler entre algumas aspas pra vocês. É o mesmo plot twist, o mesmo estilo de plot twist de clímax, revelação final, do que o livro Verônica Decide Morrer, do autor Paulo Coelho. Quem leu Verônica Decide Morrer vai entender. Quem não leu, não vai pegar. Vai procurar no Google, provavelmente. Mas eu já digo, gente, não façam isso. Leiam. Leiam isso aqui. Eu li ele 50% no Kindle e 50% por audiobook, também no trabalho. Ouvindo audiobook no trabalho quando fazia os cafés. E 50% no Kindle enquanto eu andava de transporte público, né? Seja de trem, de ônibus, de carro, Uber, meu pai me levando, sei lá. Gostei muito, e a nota final que eu dei pro Castelo Azul de Lucy Maud Montgomery foi 5 estrelas favoritado. Assim como Jane de Lantern Hill, e quase assim como que o Manny de Pomar, que foi 4,5. Se pá que daqui um dia, né? Daqui uns dias eu vou mudar para 5. Mas, enquanto isso, não. Gostei muito, vale muito a pena ser lido. Aqui atrás uma imagenzinha para vocês, tá? Imaginem como vocês quiserem. Leiam esse livro que vale muito a pena. Alguém aí tem medo de aranha? Medo de palhaço? Alguém aí tem TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo? Ou tem alguma mania de comprar muito? Alguma mania de ler muito sem parar? Não? Talvez? Sim? É sobre isso que vai falar o livro das fobias e manias, da autora Kate Summers Cale, 99 obsessões para entender a mente humana, da editora Intrínseca. Esse livro aqui, se não me engano, foi no penúltimo unboxing que eu fiz aqui no canal, tá? Há 2 unboxings atrás. Eu comprei ele totalmente no foda-se, porque ele tava tipo assim, R$ 20, se eu não me engano. E eu já tinha, né? Já tenho interesses por esses. Opa! Já tenho esses interesses meio incomuns, assim, de ler coisas aleatórias, de não ter. Não é não ter, como é que é ter vontade de conhecimentos gerais, é isso, né? Tipo aqueles testes de conhecimentos gerais. Já adoro fazer isso. E aí eu resolvi comprar. Aqui tá mitomania escrito, né? Que é a mania de mentir compulsivamente. É isso, né? Tem literalmente de tudo que vocês possam imaginar. E sim, tem uma mania que se chama, eu não faço a mínima ideia, não me lembro agora, mas é a mania de comprar livros.
de ler livros, de ler sem parar. E eu acho que, né, eu acho que posso até incluir na descrição do canal, aqui na minha bio do canal, como um não sei o que, de leitura compulsiva, até porque o nome do canal é Devorador de Livros. É um livro muito legal, ele tem muitas coisas engraçadas, ele tem muita coisa interessante, muita coisa que dá medo também, né? Eu não tenho muita fobia de quase nada, eu acho. Talvez só claustrofobia, talvez ficar num lugar apertado muito tempo sem oxigênio, eu acho que isso eu teria medo. E eu tenho medo da morte também, então eu tenho que achar aqui de novo, né? Esse livro ele não é aquele tipo de livro para ser lido tipo tudo de uma vez só, até porque eu não fiz isso. Eu fui lendo durante o mês inteiro, tá? Pra vocês terem uma ideia. Pegava ele de noite, tava com um pouco de sono, tava com muito sono. Ah, eu vou ler uma fobia. Megalomania. Megalomania, blá 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 blá. Terminava, largava o livro do lado. Não ouvi audiolivro, não foi pelo Kindle, foi exatamente todo o livro por aqui. E se pá que eu até pulei algumas fobias e manias, porque eu não estava com vontade de ler, tá? Mas ele é um livro muito bom, que vale muito a pena ser lido. Vou tentar encontrar para vocês aqui a mania de comprar livros, que eu vou enquanto eu tô falando, tá? Bibliomania, página 64. Ele tem um sumário em ordem alfabética falando sobre todas as fobias e manias, tá? É bem fácil de se encontrar por ali. Bibliomania. Giacomo corria pelos depósitos, percorria as galerias de sua biblioteca extasiado e maravilhado, escreveu Gustave Flaubert, então com 14 anos, em sua novela Bibliomania, de 1837. À medida que as bibliotecas particulares de muitos nobres franceses foram vendidas após a Revolução, milhares de volumes raros ficaram disponíveis para colecionadores. Enquanto isso, uma proliferação de livros novos lançava um brilho de raridade sobre os originais antigos. Blá 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 blá. O termo francês derivado do grego biblion foi registrado pela primeira vez em 1734, mas a mania atingiu seu apogeu no fim do século, quando a bibliomania na Grã-Bretanha se tornou um frenesi na especulação tão grande a ponto de rivalizar com a tulipamania holandesa da década de 1630. Enfim, é literalmente isso, né? É a mania de comprar livros, tanto que aqui tem uma pilhazinha aqui do lado. Né? É a mania excessiva de ler, comprar livros, adquirir livros e ter livros em casa. Eu acho que todos nós leitores temos uma bibliomania, né? Gostei muito desse livro, vale muito a pena ser lido. Ele é cheio de imagens, cheio de ilustrações, como vocês viram ali do livro. Tem a grafomania, que é a mania de escrever. Fobia de pipoca. Esse aqui eu pulei, tenho certeza, porque, né, totalmente sus. E ele tem um referencial bibliográfico muito extenso, muito extenso. Tem, tipo assim, 100 páginas só de bibliografia, tá? Mas é um livro muito bom que vale muito a pena ser lido para quem gosta de conhecimentos gerais. A nota final que eu dei para ele foi 4 estrelas. E eu leria de novo, né? Com certeza. Teve muitos aqui que eu não li. E eu vou ler ainda. Aguarde. Eu disse que o vídeo não podia ficar grande. Tá com 30 minutos já, não acredito nisso. São só 5 livros. Só 5. E eu tô demorando tanto para falar. Enfim, o último livro que eu deixei pro final, exclusivamente porque ele foi um livro nota... Só não foi nota 1, porque se eu desse nota 1, eu teria que tirar ele automaticamente da minha estante, seguindo as minhas regras. As minhas regras bem seguidas, né? Que é menos de 3 estrelas, adeus livro. Já vai pro sebo, ou vai ser doado, ou vai ser vendido. De alguma maneira ele vai ter que sair. Então eu dei, já vou começar aqui com a nota final, 3 estrelas, apenas por não querer desacompletar, como falaria o Chaves, a minha coleção da Colleen Hoover com Mulher em Queda. Mulher em Queda. Ela caiu, ela deveria ter ficado caída lá embaixo. A Colleen Hoover ficou um tempão sem publicar livros, né? O último dela foi Uma Segunda Chance, que ganhou adaptação no cinema. Tá no cinema ainda da minha cidade, eu quero assistir porque esse é meu livro favorito da autora, tá? Ficou sem escrever durante muito tempo depois de Uma Segunda Chance. E ela voltou com um thriller psicológico chamado Mulher em Queda. Aqui a gente vai acompanhar uma personagem totalmente esquecível, que eu já até nem lembro o nome dela. Vou ter que ver aqui. Sabia que era um nome totalmente foda-se. É Petra Rose. A Petra Rose ela é uma escritora, né, de livros de romance. Ela escreveu um livro com um trisal, com um triângulo amoroso.
Sim, a mulher era apaixonada por um cara e o outro cara era apaixonado pela mulher. E a mulher se apaixonou pelo outro cara. E aí, se eu não me engano, no final do livro, né, que ela escreveu dentro desse livro aqui, a mulher escolheu um cara, ou ela ficou com os dois, ou os três ficaram juntos, e rolou uma surubona, eu não sei o que aconteceu, tá? Porque eu não me lembro mais, tipo, tô cagando pra isso também. E o livro, que a Petra Rose, dentro desse livro aqui, escreveu, ganhou uma adaptação. E se eu não me engano, na adaptação eles cortaram um dos personagens, e aí ficou só um. Virou um par romântico e não um trisal. Ficou um par romântico. E os leitores, o fandom, odiou e queria matar a Petra Rose quando descobriram que ela foi complacente, né? Que ela aceitou os termos do cinema de cortar um personagem. Eles queriam matar ela, ela teve que se isolar. Não, mentira, eles não iam matar não, tá? Ela só se isolou numa fazenda, numa casinha ali no interior bem longe, para escrever um novo livro, para tomar uma inspiração. Até que um cara bate na porta dela, ele é um policial, ele vai fazer uma investigaçãozinha ali, ela se apaixona por ele é casado, eles começam a ter muitas cenas hots que eu achei totalmente desnecessárias. Totalmente desnecessárias. Eu não tava querendo saber disso, eu não tava lendo isso daqui pra ver um pornozão, e foi isso que eu recebi. Muita cena hot desnecessária. A autora, no caso a Colleen Hoover, não a Petra Rose, mas a Colleen Hoover não sabe o que ela quer, porque ela fala, ai, mas ela se sentia apaixonada, mas ela sentia medo. Mas então ele ia lá e ele atirava ela na parede. Mas ela se sentia apaixonada. Uma síndrome de Estocolmo infinita, assim, sabe? Essa mulher, ela tava louca quando ela tava escrevendo esse livro, eu acho. Porque ele é totalmente. Ele não tem. Não é nada coeso, sabe? Tem pontas soltas aleatoriamente toda hora. Aí depois que a Petra Rose, ela tá com esse cara na cama ali, né? No Vop Vop Vop. Ela lembra que ela tem um marido, que é um marido muito bom, que é o marido que cuida da filha dela, que tá com a filha dela enquanto ela tá no Vop 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 com o policial sarado e gostosão. E aí ela se culpa, mas ela continua pegando o policial sarado gostosão, até porque ela tá escrevendo um livro sobre um trisal, de novo, né? Não deu certo, vai escrever outro, vai entender o que se passa na cabeça dela. E é uma história muito chata, é uma história muito pesada, porque ele romantiza a violência. Tipo, o cara tá humilhando ela, o cara amarrou ela na cadeira, o cara tá chamando ela de. E ela tá apaixonada por ele, ela quer fazer mais Wop 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 com ele, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, gente, o que aconteceu com. O que aconteceu com a Collie Hoover nesse todo esse tempo que passou entre Uma Segunda Chance e Mulher em Queda? Deveria ter ficado caída lá no chão, entendeu? Parece um pouco machista falando, mas, gente, sinceramente, isso aqui é a bomba de 2026. Acho que é 2026, né? Não foi em 2025. É uma bomba. Teve gente que falou da Garota do Lago. Eu li Garota do Lago e eu adorei. Teve gente que falou mal disso daqui, eu pensei vai ser a mesma coisa e eu odiei. Eu odiei esse livro aqui. Eu li ele na força do ódio. Eu tava lendo ele. Eu li até a página. Deixa eu ver, tá até marcado aqui. Eu li até a página 205 do livro, pelo físico e pelo Kindle. Passou disso, que foi a metade dele, eu larguei o livro na estante de volta e falei assim, cara, eu vou ouvir na velocidade 3 o audiobook, porque eu não aguento mais, eu quero acabar isso. Chegou no final, e aquele final, sabe? É tipo, essa é a minha reação, minha nossa reação é essa. Aquele final era super previsível, era óbvio que aquilo estava acontecendo. A autora, a Petra Rose, ela tinha uma melhor amiga que ela conversava sobre os livros e a amiga dela dava ideias para ela. E aí, quando ela tava com esse cara, com esse policial saradão e gostosão, a amiga dela simplesmente não mandava mensagem, a amiga dela não perguntava como é que tava o andamento do livro, a amiga dela não queria saber de nada mais, se dizer muito ocupada. E no final tem todo o plot de revelação, e a gente pensa, cara, que idiota, sabe? E ainda tem a parte da dedicatória do livro que ela escreveu no final. Meu Deus do céu, que coisa absurda é essa, sabe? A primeira vez que a Colleen Hoover escreveu um homem decente no livro, ela fez ele ser um corno, entende? Tipo, o primeiro homem decente é o marido da Petra Rose, que é uma pessoa muito boa com ela. E ela simplesmente mete uma gaia do tamanho de não sei o que na cabeça dele com um policial gostosão. Porque ela queria ficar fazendo vop, vop, vop pra escrever um novo livro. É literalmente essa resenha do livro, sabe? Pra vocês terem uma ideia. Ela traiu o marido porque ela queria fazer vop, vop, vop com um policial pra escrever um novo livro. É isso. Eu daria essa resenha aqui. Se fosse uma resenha curta, né? Aquela resenha de shorts, eu daria essa pra vocês.
Sinceramente, Colin Hoover, por que teve que fazer isso comigo, hein? Comprei todos os teus livros depois que eu comecei a ler, que eu comecei a gostar. E aí eu vou ler o último pensando, meu Deus, vai ser o suspense do ano. Olha o tamanho disso daqui, maior que todos os outros. Pra dar essa bomba. Bom, sinceramente, não tenho mais nada pra falar sobre isso, né? Sobre Mulher em Queda pra vocês. Deveria ter ficado no chão, tá? Como vocês viram no inicinho, a nota final que eu dei pra ele foi 3 estrelas. E é isso. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Polêmico que eu falei sobre isso, mas necessário, né? Adorei, indico demais. E isso daqui não tem nem explicação. Não tem nem explicação. Eu vou emoldurar esses livros na parede. Esses 3. Essas capas são belíssimas, né? História Príncipes. Desculpa se um dia eu falei mal de ti. Agora eu simplesmente te amo por causa dessa trilogia aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês já sabem o que fazer, né? Já falei lá no comecinho do vídeo para deixar o like e se inscrever no canal. Não vou repetir de novo. Acompanhe o canal logo mais no dia 2 de abril. Isso, dia 2 de abril. Eu vou estar deixando aqui o sorteio da TBR. Eu não faço a mínima ideia do que eu quero que caia. Se eu quero que caia um livro enorme, se eu quero que caia um livro pequeno, não sei, tá? Vou terminar a minha leitura coletiva que eu comecei no mês de março para falar para vocês lá no mês de abril, no finalzinho, no Lidos do mês. Tenho também outros 2 livros da Tetralogia dos Elementos, da Brittany C. Cherry. Deixei aqui para vocês totalmente pá jogado para vocês. Para falar também no vídeo extra do mês de abril, então temos muitos vídeos para sair aí. Se pá que em abril, começo de abril ou começo de maio, eu faça um vlog para vocês de rotina de faculdade, rotina de trabalho, rotina de leitor, rotina de um CLT fudido, não sei. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigado por terem ficado aqui comigo nesses 40 minutos. Um grande abraço pra todo mundo. Eu me abraçando, porque não tem ninguém pra abraçar. E até o próximo vídeo.